Boa Olá, noite. pessoal, boa noite. Olá a Novamente, todos. tudo bem? Mais uma aula dos multiplicadores agroflorestais para o pessoal de Juruti. Hoje a gente ainda está no módulo 1 e essa é a aula 2. Hoje vamos falar sobre integração na agrofloresta, como que a gente coloca árvores, cultivos agrícolas e animais na agrofloresta. E para todos vocês que estão assistindo agora, aqui está gravado, podem fazer perguntas no grupo WhatsApp. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela. E quem tiver aqui online, por favor, podem interromper, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Ou mandar observações no chat também, que é muito bem-vindo, tá bom? Então, no nosso programa de formação de multiplicadores, relembramos então os nossos dois módulos, Design e Produção Agroflorestal, que é o módulo que nós estamos agora, e o que nós vamos iniciar na próxima semana, Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. Então, vamos ter 10 encontros, esse é o nosso segundo encontro, sempre 7h30, e aí eu compartilho a gravação das aulas também semanalmente. E vamos ter também um trabalho em grupo, pessoal. Isso vai Isso ser é uma muito coisa que vai interessante. ser bem legal de vocês fazerem juntos, mas a gente vai explicar isso na próxima aula. Então, relembrando aí o que a gente falou, os módulos. Estamos ainda no módulo 1, agora no planejamento do design agroflorestal. Isso aí. Beleza. Então, hoje a gente vai ver integração na agrofloresta, né? Cultivos, espécies e criações animais. A gente vai fazer uma viagem por uma série de designs agroflorestais, conceitos agroflorestais. A gente vai viajar através de sistemas agroflorestais pelo mundo todo, para ajudar a trazer insights, ideias, pontos de vista do que é um sistema agroflorestal, o que é um sistema agroflorestal mais simplificado, como eles são na Europa, na África, como eles são na nossa Amazônia, como eles eram, o que são sistemas ancestrais, qual é a evolução do sistema agroflorestal. Para poder trazer isso para vocês hoje, a gente decidiu fazer um compilado de sistemas agroflorestais antigos, ancestrais, alguns que nós implantamos. Então, a gente trouxe esse compilado e vai demonstrar na prática, com designers, né? Nessa prática de olhar para os designs e entender qual é a tecnologia, a lógica, a engenharia por trás da integração das espécies, para a gente poder discutir e pensar nos nossos sistemas agroflorestais. Porque o que a gente tem que entender, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm no momento do planejamento do sistema agroflorestal, é entender como colocar as espécies todas juntas, como é o melhor arranjo, a melhor lógica, o melhor espaçamento, né, para colocar as espécies todas juntas. E no final dos contos, não existe um passo a passo, não existe uma regra. A gente tem que começar a se inspirar por alguns exemplos, e aí a gente vai pegando o jeito. No final das contas, é mais ou menos isso, tá bom? E aí, quando a gente trabalha com uma outra espécie, a gente observa as árvores no campo, a gente estuda a monocultura e aplica essa lógica também nos sistemas produtivos, aí a gente vai conseguindo evoluir. Então, como o Walter... a ideia é a gente pensar nesses arranjos, né? Como colocar espécies de ciclo curto com espécies perenes e, eventualmente, também integrar criações animais, né? Isso é bastante importante para a gente sempre gosta de ter animais nas nossas paisagens. Os animais ajudam a fechar o ciclo, né? A fazer a ciclagem da matéria por completo. Bom, então a gente vai falar hoje, primeiro, de alguns sistemas pelo mundo, para a gente abrir um pouco a nossa mente, né? Para a gente olhar para fora. Isso daqui é um plantio de arroz na Indonésia, é bem legal. Eles plantam em terraços, né? Vocês estão vendo? Então, eles vão terraceando, e você imagina, isso é uma paisagem totalmente antropizada, né? Ou seja, manejada pelo ser humano. Mas em cada terraço também é possível colocar árvores, até fazer integração com, por exemplo, peixes, nesses alagados dos arrozais. Essa paisagem é considerada em algumas partes como patrimônio da humanidade. Tem lugares na Índia que tem essas paisagens de terraços e elas são tão antigas que elas já são parte da paisagem. Nos Andes, também os incas faziam um terraceamento diferente desse, não para arroz, né? Era um terraceamento feito com pedras e para produção principalmente de batata, mas de diversos cultivos agrícolas. E é considerado
ou como parte da paisagem. Tem milhares de anos que eles estão lá e são sistemas de cultivo, na sua maior parte policultivo, Uhum, muitas vezes agroflorestas, e são transformações, são tudo feito por seres humanos. uhum. Bom, então, passando por alguns sistemas integrados pelo mundo, eu acho que o sistema mais antigo ou conhecido é o que se chama de Township, que é um nome, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a ideia é a gente ter árvores. O objetivo do plantio da Township é linhas de árvores, então são as árvores. Eu vou plantar árvore para madeira, eu vou plantar árvore para castanha ou para lenha, para qualquer coisa, e eu aproveito nos primeiros anos que essas árvores ainda são jovens, e ainda existe luz no sistema, ainda não há sombreamento, para plantar cultivos agrícolas de ciclo curto nas entrelinhas. Então é simples assim, linhas de árvores, entre linhas com cultivos de ciclo curto. Esse nome, Taonja, vem do birmanês, vem de Myanmar, né, hoje Myanmar, antiga Birmânia, mas é interessante citar porque ele já tem essa palavra que também tem origem no sânscrito, a raiz da palavra Tauntia, e ela existe há milhares de anos. Milhares, eu não sei quantos milhares, mas mais de 4.000 anos que eles consideram esse tipo de sistema. Isso nos ajuda a lembrar que a agrofloresta não é tão novo assim. O conceito Uhum, é muito antigo. sem dúvida. E aí existe esse outro termo que se chama cultivo em aleias, ou alley cropping, né? Produção em aleias, que é mais ou menos a mesma coisa que a tálgia, mas ao contrário. Você está interessado no cultivo das espécies anuais, e aí você planta as árvores como quebra-ventos, como espécie para produção de biomassa, ciclagem de nutrientes. Então, o foco não são as árvores, o foco são os cultivos agrícolas. E aí você precisa manejar constantemente as árvores para que elas não sombreiem tão rapidamente assim. Um outro cultivo que é muito tradicional, inclusive aí da Amazônia, é o cultivo de derrubada e queimada, que é o corte-queima ou a coivara, que a gente conhece aí, né? Bom, a coivara ela existe no mundo todo, né? A coivara é um tipo de preparo da terra que ela é um dos primeiros que ocorre. Assim que o homem, né, que nós, seres humanos, dominamos o fogo, nós passamos a utilizar o fogo como uma ferramenta, porque o tempo que a gente leva, a gente vai discutir isso, né, nas aulas subsequentes, no manejo do solo, e nós já discutimos isso para quem já esteve com a gente nos treinamentos presenciais, sabe como que a gente considera a cobertura do solo e tudo, mas é indiscutível que o fogo ajuda a acelerar esse processo, né? O tempo que a gente gastaria derrubando, empilhando, cobrindo, o fogo faz esse trabalho muito rápido. Então, ao redor do mundo todo, diferentes povos utilizam o corte e a queima para estabelecimento de áreas agrícolas. Um ponto importante para colocar aqui quanto ao solo, eu acho que vale a gente se ater um pouquinho mais aqui, porque a gente pode falar da própria terra preta de índio, que é uma, é, uma diferenciação, né, do que acontece com o solo, mas praticamente pelo mesmo processo, né? A gente vai falar mais Uhum. adiante. Mas eu acho interessante tomar algum tempo aqui, porque a coivara ela nasce com a agricultura. Quando se começa a fazer agrofloresta, boas partes das áreas são abertas com fogo. Mas o que acontece é que um pouco antes do uso do fogo e praticamente sem a existência, praticamente não, sem a existência da monocultura, existia uma capa, uma quantidade de terra preta, né, de humus, de terra escura, Horizontal. horizonte ó, na verdade, esse Uhum. horizonte orgânico, essa capa orgânica sobre o solo, que era enorme, imensa. Então, mesmo queimando sucessivas vezes, esse solo ainda era fértil. O que acontece é que com tanto corte, queima, chuvas, lixiviação, essa capa foi desaparecendo. E daí, com o subsequente plantio de monoculturas, só uma planta não cicla toda a diversidade de nutrientes que a gente espera que ela cicle. Então, pouco lança raízes tão profundamente quanto esperamos que ela lançasse. Daí, o que acontece é que você começa a perder a nutrição que existia nesse solo por milhões de anos de acumulação, porque não tinha nem o fogo, nem a agricultura, muito menos a monocultura. Então, lá atrás, a coivara era até bem-vinda. Se bem manejada, ela também pode ser fruto de até mesmo de uma melhoria do solo, como a gente vai ver agora adiante.
mas é uma prática que hoje em dia, dado o crescimento da população, a pouca disponibilidade de terras agrícolas e o não respeitar o tempo necessário para o pousio, acabou tornando um dos principais agravantes de perda de fertilidade do solo, e perda de nutrientes e consequente desertificação, savanização e desertificação. Muito bom. Bom, outra lógica que a gente ouve muito falar são os hortos agroflorestais, ou hortas agroflorestais. A gente tem o foco em produzir cultivos hortícolas, né? Então, verduras, legumes, cultivos de ciclo curto. E aí a gente planta árvores também junto, mas daí árvores também produtivas. Então, frutas, um limão, uma laranja, um mamoeiro, várias bananeiras. E aí a poda dessas árvores ajudam na ciclagem de nutrientes. Isso geralmente são os quintais agroflorestais, na verdade, né? Que é um outro termo que se usa bastante. O que são os quintais agroflorestais? Se a gente vai nos sítios, nas comunidades, a gente vê que no quintal das casas, todo mundo tem algum tipo de mistura de cultivos aí, de algumas frutas, né? E é engraçado que no seu quintal, para a produção para a família, em pequeníssima escala, as famílias plantam de maneira biodiversa, porque eles sabem que é ali que eles vão tirar boa parte dos alimentos do dia a dia deles, né? Principalmente frutas, legumes, verduras. E aí, na área do roçado, o pessoal faz em monocultivo, né? Então, é um contrassenso, na verdade. Mas essa lógica de quintais agroflorestais é muito interessante, porque a gente consegue reproduzir numa pequena escala aquilo que a gente poderia fazer também em grande escala, né? Existe os desenhos agro-silvo-pastoris, que a gente vai mostrar hoje um desenho que a gente fez muito legal. Tem o ILPF da Embrapa, né? É o Integração clássico, Lavoura, né? Pecuária, Floresta, que é um modelo clássico que vai, e simples, né? Muito simplificado, que vai capim, grãos nos primeiros anos, no lugar do capim. Aí, quando entra o gado, você planta o capim e eucalipto. Simples assim. Esse modelo que vocês veem aqui nesse desenho mostra um cultivo em ilhas, né, ou em talhões de floresta dentro de áreas de pastagem. Assim, otimiza a concentração das árvores, facilita a colheita, perde menos áreas de pasto, não é necessário cercar nos primeiros anos, você cerca só o perímetro e tem um refúgio ali depois de sombra para o gado. E tem outras particularidades, como servir de ilhas de biodiversidade. Eles podem ser conectados formando corredores em pastagens mais extensas, mas isso é mais para pontuar de que existe uma série de possíveis arranjos, né? Linhas simples, como a Embrapa preconiza com o uso do eucalipto nos sistemas ILPF, mas também podemos ter linhas triplas, quádruplas, a gente pode ter renques com um número diferente de árvores, a gente pode ter só a bordadura da pastagem. Por exemplo, todo o perímetro com árvores em cada vez que ocorre uma cerca. Então, os desenhos silvopastoris são os mais diversos, assim como a agrofloresta. O arranjo deles pode ser diverso tanto quanto e vale qualquer espécie. Só vai daí depender, claro, de ter cercas para o gado não entrar enquanto as espécies ainda são jovens. Nesse desenho aqui, a gente está falando do agrossilvopastoril, ou seja, enquanto as árvores ainda são muito jovens e os animais não entram, não tem ainda pastagem estabelecida, a gente passa com uma plantadeira, depois uma colheitadeira e pode colher e plantar grãos, né? E aí depois a gente planta as gramíneas para pastagem dos animais. Mas existem também aqueles que são só silvopastoris. Como o ILPF, por exemplo, como o ILF. Não, IPF. 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 Integração Pasto-Floresta, né? Pecuária, Floresta. Pecuária e Floresta. Que a gente, se, por exemplo, a gente está num lugar que é muito declivoso, a gente não consegue mecanizar para plantar grãos, por exemplo, a gente chama simplesmente silvopastoril. E não necessariamente precisa ser isso, né? Com gado e eucalipto. A gente está falando que tem uma possibilidade imensa. Se a gente pensa em produção de galinhas, por exemplo, produção de galinhas em um sistema silvopastoril é maravilhoso. Porque a gente pode pensar, por exemplo, você tem um galinheiro aqui, central, e aí quatro pastos, digamos assim, para galinha, que você vai rotacionando as galinhas, e aí em cada pasto desses você pode colocar frutas, pode colocar bananeira,
pode colocar outras espécies para fazer um sombreamento, qualquer dessas árvores, que, por exemplo, você plantar uma jaca e cai muita fruta no chão. Quando essas frutas caem, geram aquele monte de bicho e as galinhas comem também. Isso é um exemplo de sistema silvopastoril, um pouco mais simplificado. Mas, por exemplo, na fazenda da Toca, que é uma grande fazenda produtora de ovos orgânicos, por exemplo, as galinhas que ficam em galpões muito grandes, né, elas têm uma área externa para forrageio. Elas têm uma pastagem externa para forrageio. Então, dependendo de como você enriquecer essa pastagem externa, você pode considerar até um sistema silvopastoril mesmo, né? Porque você coloca árvores para elas se alimentarem também, para você não ter que colocar só ração, né? Para a alimentação dos animais não depender somente de ração. Bom, nós temos outros sistemas como os quebra-ventos, por exemplo. Quebra-vento é um sistema agroflorestal. Se você tem árvores, nesse desenho a gente vê pinos, por exemplo, plantado e na outra parte ali provavelmente um sanção do campo, ou algo que fecha as cercas também. Então, todo tipo de cerca viva, quebra-vento, é um sistema agroflorestal, porque você está quebrando o vento com uma espécie arbórea dentro de uma pastagem, de um cultivo agrícola, de um plantio de espécies perenes, semi-perene, pode ser um cafezal, um bananal, pode ser cacau, você pode ter abóbora ou melancia, você pode ter uma espécie rasteira e para não perder água com o vento, ou mesmo perder solo, se você tiver um solo exposto, né, pela ação do vento, você tem quebra-ventos. Uhum. E isso também é considerado um sistema agroflorestal, muito mais simples, é claro, mas também é considerado. E eu acho que essa técnica do quebra-vento para segurar a velocidade do vento é super importante, porque boa parte da umidade dos sistemas produtivos a gente perde com o vento. As plantas elas vão evapotranspirando e o vento carrega essa umidade embora, né? Então, se a gente reduz essa velocidade, a umidade não se perde tão fácil assim. Isso é uma técnica muito usada, super importante. E existe um modelo de agrofloresta muito interessante que a gente chama de dessa, ou montado. Não sei se vocês já ouviram falar, É muito interessante mas ela é ler a super respeito. tradicional. Quer contar um pouquinho? Bom, a dessa é o nome em espanhol, o nome mais aceito e mais conhecido, porque a maior parte das dessas estão na Espanha, mas as dessas estão em toda a Península Ibérica, parte do sul da Itália, norte do Marrocos, Portugal praticamente inteiro ao sul do Tejo, ou de Lisboa para baixo, Em são Portugal eles dessas. chamam de montado, né? E o montado, né, ou a dessa, são sinônimos, tá? Vamos chamar aqui de montado agora, que é em Mais português. fácil. O montado, ele é um sistema agroflorestal milenar, talvez, muito antigo. Ele remonta nos tempos romanos, já tinham leis para manter o montado protegido. Então não se podia derrubar ou queimar o montado. E hoje são as paisagens naturais. Tá? Essas paisagens são consideradas naturais, elas são paisagens protegidas. Mas vamos lá, vamos passar um pouco pela história do montado que nos ajuda a conceber a história, a entender a história da agrofloresta e conceber a lógica da criação de um sistema agroflorestal. No princípio, essas áreas eram áreas florestadas com diversas espécies de quercus, que são os carvalhos naturais da Península Ibérica. Esses carvalhos têm as mais diversas espécies, desde arbustivos até arbóreos, eles são da família Fagácea, que é menos comum aqui no hemisfério sul. E esses quercus eram abundantes e tinham uma abundância de pastagens, e quando os seres humanos lá chegam, passam a fazer a coivara, passam a fazer queima Corte queima. para poder cultivar essas áreas. Cultivar o quê? Grãos, majoritariamente trigo, que vem do delta do Nilo, sobe da África e basicamente alimenta todo o Império Romano. Então, durante essas queimadas, o que acontecia é que a maior parte das árvores acabavam morrendo, acabavam sendo queimadas. Porém, o Quercus suber, que é o sobreiro, Sobreiro. que é justamente a árvore que produz a cortiça, que faz a rolha, essa rolha do vinho que a gente está acostumado, 98% desse material vem de Portugal. Portugal produz praticamente a totalidade de rolhas no mundo. Vocês sabiam, gente, que a cortiça é a casca do sobreiro? Vem do sobreiro? Toda a cortiça do mundo vem de sistemas agroflorestais, do Hum, montado. e é um dos produtos florestais não madeireiros mais bem pagos do mundo. São Uhum. ciclos de 9 em 9 anos, tá? Então, em Portugal, existem florestas milenares. A cada 9 anos se faz a Uma colheita. retirada da casca, né?
do sobreiro, e são pesados e medidos, tem várias qualidades de cortiça para produção de rolha. Então, é um produto florestal não madeireiro de altíssimo valor, mesmo o ciclo sendo relativamente longo, a cada 9 anos, as famílias fazem isso há centenas de anos, para não dizer milhares, e é muito bem visto. Se você vende uma terra com sobreiros, está no preço da terra, cada árvore, quanto que ela vai valer. Se você vender um ano antes da colheita, você vai pôr lá no preço, mas ano que vem tem a colheita, então vale muito você pensar em um sistema de longo prazo. A gente acha que é por isso que é uma, um exemplo muito emblemático trazer o conceito de montado para dentro dos sistemas agroflorestais, para a gente tentar pensá-los. Claro que você não vai fazer um montado na Amazônia, claro que não existe quercus na Amazônia, né? Mas existe o conceito de produtos florestais não madeireiros, existe o conceito de manejo de longo prazo, existem espécies madeireiras que levam décadas para estarem maduras o suficiente para poder ser colhidas. E é esse o conceito pouco que a gente quer trazer hoje. Mas voltando, quando essas áreas eram queimadas, só os quercus sobreviviam justamente porque eles têm a cortiça, que é uma coisa super grossa, uma casca muito grossa. Então, eles aguentavam o fogo e só sobravam esse quercus. Também o quercus suber e o quercus ilex, que é a azinheira. Ambos sobravam, enquanto as outras árvores acabavam morrendo. Daí eram feitos cultivos agrícolas, mas antes de serem feitos os cultivos agrícolas, o que acontecia é que essas áreas eram queimadas também para caça. Então ficava fácil de encontrar a caça. E quando essas áreas eram abandonadas, crescia muita erva verde, né? Erva recém-brotada, vários tipos de pastagem, que atraía muita caça. E essa caça ficava, todos esses bichos, esses cervos e outros bichos, javalis, ficavam por ali e comiam e defecavam na área. Então eles nitrogenavam mais ainda a área, acabavam adubando ainda mais, o que fazia a área ficar ainda melhor para a agricultura. Então, com esse ciclo de abertura da área com fogo, disponibilidade de nutrientes inorgânicos através da cinza, alta densidade de animais vindo comer os novos brotos, ciclo da matéria através dos animais, adubação da área e seleção de espécies que foram, nesse momento, capazes de aguentar o fogo, criou uma área propícia para a agricultura e para manejo da criação de porcos, do cervo ibérico, do pata negra, ao longo de milênios. Ao longo de milênios isso vem sendo feito. Esse é um sistema criado por seres humanos, é um sistema antropogênico e é um sistema agroflorestal. E é milenar. Acho que para complementar também, hoje é um sistema muito famoso por produção de porcos, né? Esses porcos que produzem o Ramon, que é um tipo de presunto super fino e tal. E o que tem de qualidade na carne desse porco é justamente porque eles se alimentam do fruto dos sobreiros e das azinheiras, que é o que eles chamam de bolota. É um fruto super oleoso, né? Super, super oleoso e gorduroso, que na época que esses frutos estão caindo, os porcos se alimentam muito disso, e isso vai para a carne, para a qualidade da carne deles. Então, é um sistema super conhecido por causa disso. Mas a gente pode criar outros animais, a gente pode enriquecer, por exemplo, com olivas, com uvas. É um sistema super legal, tradicional da Europa para vocês conhecerem. Inclusive, a gente tem alguns vídeos no YouTube sobre esse sistema, que a gente conheceu alguns deles em Portugal e na Espanha também. Aqui a gente só tem uma foto, mas se vocês entrarem no nosso canal, vocês vão poder ver o sistema como ele é. A gente vai explicar muito mais a fundo esse sistema específico. Eu acho que dá para ter boas ideias, trazer boas novas ideias do que é um sistema agroflorestal, de como ele pode ser desenhado e utilizado. E o que é legal é que os porcos eles são criados 100% soltos, quase como se eles fossem selvagens. Então, eles nem estão acostumados a receber ração. Na verdade, eles não recebem ração nenhuma. Eles só forrageiam pela dessa, né? Pelo montado, pela área, pelo sistema agroflorestal, né? É super bonito. Bom, e para terminar, a gente gosta também de lembrar que a gente tem agroflorestas ancestrais milenares na Amazônia. Na verdade, a Amazônia é uma agrofloresta ancestral. Ela é toda manejada e enriquecida pelo ser humano. Ela é uma grande agrofloresta, na verdade. Então, as populações ancestrais, a gente colocou aqui, né,
essas citações, é tudo em inglês, mas a gente gosta muito que a ciência recentemente tem apontado essas observações de que de um policultivo agroflorestal na Amazônia de populações de mais de 4.500 anos. E que esse policultivo agroflorestal, que é o que? É o manejo da floresta, a seleção de árvores, derruba de árvores, queima de algumas áreas, cobertura do solo, enriquecimento com espécies alimentícias, fez com que a Amazônia fosse o que ela é hoje. Então, os castanhais, por exemplo, que a gente tem, a gente sabe que eles não são naturais, eles não ocorrem naturalmente, não foi Deus que fez. Foi as populações ancestrais que plantaram eles dessa maneira. Né? Não só os castanhais, mas açaís, por exemplo, são espécies que foram plantadas, foram semeadas, foram disseminadas por populações ancestrais. Na verdade, o fato da Amazônia ter tantas espécies alimentícias, isso é resultado da ação humana, né? E existe hoje uma teoria que já não é nem tanto uma teoria e mais uma constatação, né? Um fato de que se chama hiperdominância de espécies alimentícias na Amazônia, que significa o quê? A gente sabe que 50%, ou seja, metade das plantas que ocorrem na Amazônia são de menos de 100 espécies, e são espécies alimentícias. Ou seja, isso. É incrível que as espécies alimentícias na Amazônia ocorrem em altíssima densidade na floresta. E isso não é natural, né? Isso é resultado do manejo do ser humano, né? E aí a gente gosta muito de falar da terra preta de índio, que é por causa da terra preta de índio que a gente chama preta terra, inspirado na terra preta de índio, que mostra o quê? Que o ser humano manejando a floresta, e todo mundo fala, o solo da Amazônia é muito pobre, mas há mais de 4.500 anos, esse povo que vivia na Amazônia soube manejar a floresta de tal forma que resultou em um solo mais fértil do que o solo original. Eles conseguiriam melhorar o solo a ponto de ter matéria orgânica, né, um solo negro em profundidade. Então, em mais de 4, quase 5 metros de profundidade, você encontra esse solo preto, resultado do manejo ancestral na Amazônia, né? Que é o que a gente chama de terra preta de índio, que tem, inclusive, muito aí em Juruti, né, pessoal? E isso é o que nos inspira, porque a terra preta, né, esse tipo de solo amazônico, antropogênico, ou seja, criado pelo ser humano, muito fértil, associado a esses povoamentos ancestrais. E por isso a gente se inspira nisso para chamar de preta terra, porque a gente acredita que isso é uma maneira diferente de pensar os sistemas produtivos ancestrais para esse momento de transição que nosso planeta está hoje, né? E aí, eu acho que tudo isso era mais para inspirar vocês, para vocês olharem e falarem, cara, então agrofloresta não é uma ou outra coisa, agrofloresta na verdade é tudo, né? E aí, para vocês começarem a entender o que a gente pensa, o que a gente leva em consideração quando a gente está planejando um design agroflorestal, a gente vai trazer para vocês alguns cases que nós trabalhamos, que nós elaboramos, tá? Vamos começar então pelo case de Pichanaque. Pichanaque é na selva peruana, tá? Na selva alta. É vizinho aí. Bem vizinho. Na verdade é bem próximo, mas é já subindo a montanha, né? Se você pegar o rio, se você pegar aí o Amazonas e continuar reto e for até o Ucayali, é só seguir reto, não tem erro. É só, vai no rio, segue reto. Vai embora no rio, que você vai sair em Ucayali, daí você pode ir subindo por Yurimaguas ou por... Não, na verdade, você sobe até Tarapoto. Tarapoto já é no alto da montanha, e daí você tem ali Pichanaque, que é tudo selva alta, e onde a floresta amazônica vai subindo a montanha sentido os Andes, ou você tem os Andes terminando e virando floresta. Existem mais de 123 zonas microclimáticas dentro dessa área. É incrível. É uma região incrível. E muito declivosa. E foi lá que a gente foi implementar esse sistema que vocês estão vendo aqui na tela, que vale a pena a gente falar um pouquinho. O foco dele é gengibre, tá? Gengibre e cúrcuma, na verdade. Nós trabalhamos com essas duas espécies, né? A cúrcuma ou açafrão da terra. E, a princípio, essa é uma produção, né? Uma empresa que produz, a Lagrama produz açafrão e cúrcuma orgânico,
certificado, inclusive com certificação biodinâmica, produz e exporta para diversos países do mundo. Só que eles não produziam de forma agroflorestal. E eles e eles estavam tendo um problema, principalmente por causa da declividade, do uso de fogo, da não cobertura do solo, um problema de perda de fertilidade. Então, vários produtores que produzem e vendem para essa empresa passaram a ter esses problemas e eles nos procuraram para resolver justamente isso, para trazer um sistema que fosse biodiverso, resiliente, que pudesse ser aplicado de forma modular e elástica para toda a região, para todas essas populações indígenas que produzem e vendem para a grama ou não, mas que servisse como um modelo regenerativo de produção. E daí juntos nós co-criamos um desenho agroflorestal para produzir gengibre na sombra. Junto com os agricultores, né? Então, qual foi a lógica? Geralmente, cada sistema é um sistema, né? Mas existem algumas coisas que a gente leva em consideração. Então, por exemplo, quando a gente está falando, o gengibre é uma espécie de ciclo curto, né? Então, e o gengibre é a espécie carro-chefe nesse caso. É a espécie que tem maior interesse, é o que se chama em inglês de cash crop. É a espécie mais importante financeiramente falando do sistema. Então, se você está olhando para a produção de gengibre, então tem que plantar bastante gengibre, certo? Então, o que a gente fez? A gente considerou praticamente o espaçamento que se fazia na monocultura de gengibre, que é meio metro por meio metro, super adensado, super apertado. Mas a diferença é que a cada 2,5 metros a gente colocou uma linha de árvores junto com o gengibre, tá vendo? E o que é curioso é que o gengibre, ele tolera sombreamento. E lá os agricultores não sabiam disso, eles nunca tinham plantado na meia sombra. E assim, a gente não tá falando de sombra, aquela sombra densa, né, pessoal? Nunca pode ser assim, a gente tá falando de uma sombra manejada, uma sombra regulada, uma sombra controlada. A gente não vai fechar a copa das árvores, né, no plantio. Então, a gente optou por colocar primeiro uma linha de árvores, que a gente já vai explicar por quê, e uma outra linha que a gente chamou de linha de serviço, né? Então, quando as árvores ainda são jovens, você vai plantando o gengibre, você estabelece o gengibre e aí as árvores vão crescendo, você vai podando, faz poda drástica, você pode fazer alguns desbastes, e aí você vai replantando o gengibre sempre, mas as árvores vão crescendo. E aí, aqui está em espanhol, né, o termo das árvores, mas se você olhar, imagina aquela linha de árvores que a gente olhou de frente, pega ela e olha de lado agora. Então, ó, observa bem, o que a gente fez? A gente pegou uma árvore madeireira de ciclo longo, que é essa daqui, e essa última aqui, tá vendo? E isso vai se repetindo, tá, pessoal? E essa árvore tá a cada 20 metros. Depois uma árvore madeireira de ciclo curto, é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui. Depois uma frutífera de copa larga, que é essa aqui do meio, e frutíferas de copa estreita, que são essas daqui, ó. E aí você percebe que essas árvores, elas meio que continuam uma junto da outra, e o dossel delas se complementa, vai formando uma onda, né? Então, o que isso significa? Ó, aqui tem uma árvore grande, uma árvore pequena, uma árvore grande, uma árvore pequena, uma árvore grande. Então, elas meio que a copa delas se complementam, né? E aí, esse que é interessante. Outra questão é que essa árvore aqui, que é a árvore madeireira de ciclo mais curto, ela vai sair do sistema primeiro. A gente faria a colheita dessa árvore aí com uns 8 anos, mais ou menos. Então, quando o sistema estiver querendo ficar muito grande, você vem e derruba essas duas árvores, né? E aí abre mais uma luz. Aí, quando o sistema estiver querendo ficar muito grande, aí você corta essa outra árvore madeireira. Então, essa é a lógica da sucessão, né? A cada certo período de tempo, você faz uma grande operação, digamos assim, faz uma poda, faz uma derruba, faz um desbaste, né? E aí você vai aprendendo a manejar o sol. Outra coisa interessante é que aqui a gente não falou de espécie, a gente está falando de grupo Ou de de nicho árvore, ou funcional, de né? nicho funcional, né? Então, o que pode ser uma árvore, uma frutífera de copa estreita? Pode ser uma acerola, pode ser uma goiabeira, pode ser um limão, uma laranjeira, né? E o que é uma frutífera de copa ampla? Poderia ser uma mangueira, um abacate, uma jaca, uma... Como é que chama aquele Qual? que sombreia o cacau? Um ingá? Poderia ser um ingá também, Não. poderia ser um ingá de metro. Uma eritrina. Uhum. Então, essa que é a ideia. A gente conhecendo as árvores,
a gente começa a entender como que elas se encaixariam no Um espaço. gadinaço também, Exato. Então, o Gardner aparece aqui, parece. ou Pinocchio, que É o na Vaporuflu, verdade é. tem o nome em português. Então, essa daqui é o que a gente chama de linha de serviço. Por quê? Essas árvores estão aqui para produção de biomassa, para serem podadas ao longo do ciclo. Então, essa daqui é o paricá, na verdade, É o nosso o paricá. paricá. Essa daqui é o ingá, como o Walter falou, e a bananeira. Eles vão se alternando. E aí são árvores, por exemplo, a bananeira cresce mais rápido. Então você vai e derruba a bananeira, vai podando a bananeira constantemente. Depois o ingá vem e cresce mais rápido. Aí você poda o ingá, vai bombeando nitrogênio. E depois o paricá também vai se estabelecendo. Então a ideia é a mesma coisa, a gente aproveitar a copa das árvores e o tempo delas para encaixar elas. A gente encaixa elas no tempo e no espaço, tá? Isso aqui é mais ou menos o sistema visto de cima. A gente gosta dessas representações para o plantio ficar mais simples. Gente, e uma coisa que tem que ficar super claro para vocês, ó. Tá vendo essa árvore aqui? Ela é a mesma que essa última aqui. Então você imagina que todo esse desenho, ele vai se repetindo constantemente na linha, tá? Então se você tem uma área maior, você planta mais. Se você tem uma área menor, você planta menos. Mas o módulo do planejamento é o mesmo. E ele vai se repetindo, ele vai se replicando, certo? É só importante a gente lembrar dos conceitos básicos, né, que nós já falamos algumas vezes, mas é modularidade, replicabilidade e elasticidade. Se manter essas três coisas, claro, com aderência também, né? Sempre lembrar de entender o que é que as pessoas querem, o que é que o agricultor espera, o que é que o investidor espera, o que é que o pequeno agricultor espera. Então, se a gente entender quais são as premissas, qual é o trabalho, a força de trabalho disponível, as ferramentas, o local, o declive, o tipo de solo, a disponibilidade de água, o sistema de irrigação, se vai ser ou não irrigado. Se a gente entender tudo isso, a gente desenha um sistema que é aderente, que tem lógica, que ele vai servir para aquele lugar. E daí a gente faz isso que a Paula acabou de demonstrar com esse desenho, com essa vista superior aqui. A gente faz ele ser modular e logo ele pode ser replicável. E se ele tiver elasticidade, que significa justamente trabalhar esse conceito do nicho funcional, de que a gente não está falando de uma árvore específica, mas sim de um espaço e uma funcionalidade que ela ocupa dentro do sistema, ou seja, ela é fruta de copa larga. Tem uma série de árvores que se encaixariam ali. Ela pode receber outro nome em outro sistema. É fruta de copa larga de ciclo médio, fruta de copa larga com dupla aptidão, produção de madeira, florestal não madeireiro e frutífera de ciclo curto. Então, ela pode encaixar em vários tipos, não existe esse não é um conceito fechado, é um conceito aberto que a gente pode trabalhar e trazer mais e mais elasticidade para esse sistema. E para fechar, usando esse exemplo, é interessante que quando a gente mostra esses desenhos, né, esses esquemas, é muito importante lembrar que eles trazem uma visão quase artística. Então fica muito fácil de atribuir aos desenhos replicabilidade, porque se o seu vizinho vem e vê um sistema que ele consegue ver o que é linha, o que é entrelinha, que cada árvore, cada goiabeira lá ocorre a cada 8 metros, e daí tem um cedro australiano no meio e um jequitibá a cada 20 metros, e daí ele vê que tem açaí em cada espaço. Ele imediatamente percebe e fala, eu consigo fazer um Ele igual, eu entende a entendi. lógica, né? Lá eles plantaram açaí, banana, e daí puseram uma embaúba para ser espécie de serviço e plantaram acerola no meio, várias acerolas. Deu para entender o sistema. Se você simplesmente plantar tudo junto, não tem nada de errado, você vai ter uma agrofloresta, você vai ter autossuficiência, mas ele vai perder um pouco em replicabilidade. Então, por isso que a gente traz muito fortemente esse conceito. Modular para ser replicável, né? Aqui a lista de espécies, essa é uma das áreas que a gente plantou, pessoal. É uma área super declivosa, né? Dá para ver o rio aqui embaixo. Aqui é uma área de coivara, super tradicional, e aqui é a área que a gente plantou. Ó, a gente vê aqui os buraquinhos das árvores. É bem declivoso, né? E, bom,
a gente queria mostrar um outro desenho bem complexo, a gente vai passar rápido, porque senão não vai dar tempo de mostrar todos. E aí é É. bom que vocês vão poder ver nos vídeos, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir dando pausa. Mas o objetivo aqui hoje não é apresentar para vocês o sistema simplesmente, mas é apresentar conceitos. Então a gente está Isso. usando esses sistemas para ajudar a trazer e elucidar, né, usar como demonstração através desses sistemas que existem, que foram desenhados e implantados. Esse daqui foi um sistema, um horto agroflorestal praticamente, né? Então, aqui a gente plantou linhas de árvores, né? A ideia do arranjo são as linhas de árvores intercaladas com canteiros de hortas, canteiros de hortaliças, olha só. E aí, entre esses canteiros de hortaliças, tinha núcleos de serviço, de produção de biomassa, com bananeiras e engás. Aqui, então, tem uma linha de árvore, uma linha de hortaliças, uma linha de árvore, uma linha de hortaliças nas entrelinhas, tá? E aí a gente foi encaixando. E aí, de novo, super biodiverso. A gente tem espécies florestais, espécies de fluxo, frutas de sol, sempre nessa lógica. Por que a gente chama de frutas de sombra 1? São frutas que toleram menos sombreamento. Frutas de sombra 2, frutas que toleram mais sombreamento. E aí a gente vai agrupando essas espécies e encaixando elas, tá? Aí, outra lógica bem legal é que a gente colocou esses núcleos de produção de biomassa alinhados com as árvores grandes do sistema. E aí a gente não plantou como... isso daqui é um pouco complicado de explicar, mas como o declive, né, a descida do terreno era no sentido norte e sul, né? Porque a gente sempre tem que plantar as linhas segurando o declive do terreno, perpendicular ao declive do terreno, certo? Só que nesse caso, o declive do terreno era sentido norte e sul. E a gente comentou com vocês aí já que o interessante é a gente plantar as árvores alinhadas leste-oeste, para que o caminho do sol ao longo do dia, porque o sol nasce no leste e se põe no oeste, certo? Então, se a gente tem as árvores alinhadas leste-oeste, o sol vai passar por entre elas e a sombra das árvores não vai ficar sobre as entrelinhas, né? E aí, no caso desse desenho, como que a gente resolveu isso? As linhas ficaram norte e sul, mas o alinhamento das árvores maiores ficaram leste-oeste, o que permitiu, aí tem esse corredor de sol aqui por onde a árvore passa, porque essas árvores aqui, ó, são árvores de copa estreita, árvores menores, frutíferas, tipo um limão, que a gente poda bastante, que ele não cresce tanto, certo? Então essa que é a lógica, a gente também pensa nisso também para manejar o sol, né? Para manejar a luz dentro do sistema no arranjo. Bom, e aí aqui a gente tem todo o planejamento de hortaliças, né? A composição das hortaliças nesse desenho. Esse daqui é um outro sistema bem legal. Esse já é um sistema com cacau, mas cacau na Bahia, tá? Então, aqui a gente planejou um sistema onde nós temos linhas duplas de cacau no centro, que a gente considera como uma linha úmida, onde a gente coloca pupunha junto com banana bem no centro, onde nesse caso ia ser irrigado para manter a maior umidade possível nas bananas, na pupunha e percolando ali para o cacau, para essa linha dupla de cacau. E daí a cada 4 metros do cacau, uma linha de árvores e frutíferas. Como vocês podem ver, também usa uma lógica muito parecida, com frutíferas de copa larga e depois estreita, junto com árvores madeireiras. Isso foi um projeto feito com a prefeitura de Itagi e alguns empreendedores locais na Fazenda Baobá. E o interessante é que quando as árvores ainda são jovens, a gente pode usar entrelinha para produção de cultivos agrícolas. Aqui a gente sugeriu milho, feijão e abóbora. E aí a mesma lógica de novo na linha das árvores. Uma madeirável, uma fruta de copa pequena, uma fruta de copa ampla, outra fruta de copa pequena, uma madeirável. Então a gente vê que elas meio que vão se complementando no sistema, né? E olha só que interessante. Imaginem vocês, tá vendo aqui a parte sombreada do desenho? É aquela mesma linha anterior que a gente mostrou. Madeirável, árvore pequena, árvore grande, árvore pequena, madeiráveis.
Só que imagina no primeiro ano que isso ainda é muda, isso ainda é muito pequenininho. A gente pode enriquecer a linha, como essas mudas ainda não são grandes, a gente pode colocar mandioca, abacaxi e mamão no mesmo momento. Essa é a lógica da sucessão. Então, enquanto as árvorezinhas ainda são jovens, a gente produz cultivos agrícolas na mesma linha, né? Junto com elas, ao mesmo tempo que elas estão lá crescendo, se estabelecendo. A gente não precisa de outro lugar, a gente já preparou a linha, né? A gente já cuidou, a gente já adubou, tá tudo lá. Então, faz o uso mais intensivo possível daquele plantio, né? E aí, essa que é a lógica. Inclusive, aqui está a estratificação, né? A gente vê que a mandioca já é um extrato alto, o abacaxi um extrato médio e o mamão um extrato emergente, né? Isso daqui é um grupo na sucessão de diversos extratos, certo? Bom, na linha do cacau, a gente também tem espécies de serviço. Como a gente falou que é uma linha úmida, a gente plantou gengibre junto com o cacau, especialmente quando o cacau ainda é jovem, quando a árvore de serviço está sombreando, mas o cacau ainda é jovem. Na linha central, que vai a pupunha e a banana, como é uma linha úmida de novo, a gente colocou inhame também. Aqui são inhames. E essa lógica. Isso é outra coisa interessante desse desenho. Linha úmida, região úmida do desenho, região mais seca do desenho. Então, a gente vai juntando árvores conforme essa aptidão, né? Aqui é o que é a legenda, né? O que significa cada espécie. Uma visão de cima. A gente sempre gosta de fazer essa visão de cima, porque é quase como se fosse um mapa do plantio, né? O mapa de topo, né? Você vê no meio ali a linha úmida e a linha dupla de cacau, que são essas bolinhas menores. Okay. Com as linhas de árvores que se repetem. E isso é como um fractal, tá? Ele se repete, gente. A gente pode ir expandindo esse sistema da mesma forma. Uhum. Bom, aqui as espécies. E o que é interessante, pessoal, ó, dá uma olhada aqui no nicho funcional. Vamos lá. Florestais. A gente sugeriu aqui Jequitibá e Pequi, tá vendo? São as espécies florestais que a gente sugeriu para eles. Porém, existem aqui florestais, ó, mesmo nicho funcional, florestais. Olha aqui a lista de espécies que eles poderiam colocar naquele mesmo jeito, naquele mesmo lugar. Então, na verdade, a gente chega para o agricultor e fala assim, olha, você tem aqui 20 espécies para você colocar desse jeito. Você escolhe o que é melhor para você. Isso é o que a gente chama de elasticidade. O desenho se ajustar ao agricultor e não ao contrário. O agricultor que tem que decidir. Ele tem que escolher o que faz sentido para ele, o que é melhor para ele. Aqui já é outro desenho. A gente vai tentar passar um pouco rápido para não para dar tempo ainda de apresentá-lo, mas esse é um desenho com pimenta do reino, tá? Pimenta preta, plantado na Indonésia, na ilha de Bangka, uma ilhazinha na Sumatra. E isso são linhas de. Aqui você vê um modelo tridimensional desse sistema agroflorestal, que agora está expandindo, tá? Nessas mesmas aulas que nós estamos tendo com vocês, nós tivemos com o pessoal da Indonésia até semana passada. Verdade. Mas já na fase de modelagem financeira. Aqui é o sistema agora, esse é o sistema antes de ser implantado, com a definição das linhas, vocês veem as linhas ali leste-oeste, no primeiro talhão de todos. O que nós fizemos? Nós criamos linhas triplas de pimenta do reino, plantadas ou trepadas em gliricídia, então estacas de gliricídia que eram podadas no topo, então são estacas vivas, fixadoras de nitrogênio, produtoras de biomassa, espaçadas de forma equidistante em linhas triplas. A cada linha tripla existe também a mesma lógica, uma linha de árvore biodiversa, onde nós temos os principais nichos, né? Que é a madeira de ciclo longo, a fruta de copa larga e palmeiras, as frutas médias e a banana. A banana vai também intercalado entre árvores de copa larga e frutas de copa estreita. Então, ó, aqui é uma árvore, uma fruta de copa larga, e ela tá dos dois lados dela a gente tem uma banana. Por quê? Pensa só, quando você planta ela, ela ainda é pequena, a banana já está produzindo, aí a banana começa a produzir aí com 1 ano, ela já está grande, ela fica no sistema por aí uns 2, 3, 4, 5 anos, aí chega uma hora que essa árvore já está tão grande que ela já está querendo
encostar nessas bananas. Aí você desbasta a banana, entendeu? Você tira a banana e a árvore termina de ocupar o espaço dela, dessa copa ampla que ela tem. Então, aí, de novo, mexendo com essa lógica da sucessão, né? Você planta a banana agora, no futuro a banana sai e o espaço dela vai ser ocupado pela árvore que demorou mais para crescer, né? E aí, de novo, essa lógica, a gente está falando aqui da pimenta do reino, trepada na Gliricídia, essa espécie é a espécie carro-chefe. Então, a gente plantou mais dela no sistema, tá? Aqui é a lista de espécies. A gente fez toda uma produtividade de Essa carbono, é uma prognose de carbono, na verdade, né? A gente está estimando quanto de carbono vai ser fixado por cada espécie. Há aqui um outro sistema que a gente vai passar super rápido também. Esse sistema ganhou um prêmio de sustentabilidade, o primeiro lugar de sustentabilidade no Brasil, em um prêmio do Banco Santander e da Exalc. Ele é um sistema com café, bastante simplificado, onde a gente tem linhas duplas de café no centro, café plantado em quincôncio, né, em pé de galinha, tipo um sim, um não, como vocês podem ver ali, 1 metro um do outro, isso dá mais espaço para a copa crescer, e daí intercalado por linhas de árvores, e cada linha de árvore com espécies de serviço entre elas, em uma das linhas banana, na outra linha o ingá. E as espécies que nós plantamos aqui foi a macadâmia e o cedro australiano. Então, a macadâmia para um produto florestal não madeireiro, para castanha, que compete de igual para igual na receita, junto com o café especial, e na outra linha, o cedro australiano para produção de madeira. Então, isso cria um sistema agroflorestal não tão complexo, mas muito eficaz, muito otimizado e que facilita a mão de obra e a operacionalização. E, gente, antes da gente terminar, a gente vai querer mostrar para vocês só um desenho com animais, com criações animais, que é esse design agroflorestal pecuário que a gente fez para um projeto chamado Pasto Vivo, que a gente está trabalhando em Mato Grosso. Veja bem que interessante, aqui do ano 1 ao ano 4, a gente bolou renques de árvores, né? Na verdade, aqui, ó, renques de árvores espaçadas 4 metros, ou seja, isso aqui tem 8 metros, e entre esses renques de árvores, a gente tem 30 metros para os animais pastarem, com uma pastagem enriquecida, tá, pessoal? Veja só, o que a gente quis representar aqui são arbustos, são forrageiras arbustivas, tá? Como feijão guandu ou margaridão, também. Tá? E veja que interessante, nos primeiros anos, enquanto as árvores ainda não se estabeleceram que os animais não podem entrar e pastajar nessa área, a gente usa esses entre-renques para cultivos anuais, para milho, feijão, soja, né? E nas linhas das árvores, a gente faz plantio de adubação verde, quando as árvores ainda são jovenzinhas. A adubação verde, principalmente o feijão guandu, protege elas na sombra, né? Então, aqui a gente tem toda a explicação. O último ano que a gente planta os grãos entre os renques de árvores e depois substitui pela pastagem. E aqui, só para vocês entenderem as espécies, a gente colocou linhas de macaúba e cajuanão e linhas de baru e aroeira, veja bem, certo? E aí, se você olhar desse ponto de vista, ó, na linha externa, você tem caju e macadâmia, caju e macaúba alternados, certo? E da mesma maneira, eles se complementam no formato de copa, né? Essa daqui é uma copa mais alta que sombreia menos, e o caju, como ele é podado anualmente, ele se mantém baixo com uma copa mais ampla. Então, elas têm copas que se complementam. E a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem o baru e as aroeiras. As aroeiras são mais altas com copa mais estreita. Baru e aroeiras, baru e aroeiras. E o baru já tem a copa mais ampla, né? Então, da mesma maneira, elas se complementam. E essa aqui é a lógica do desenho. E, gente, isso daqui é um sistema que parece complexo, mas ele não é tão complexo assim. Eu acho que a ideia é a gente usar a nossa criatividade, né? Entender bem sobre as espécies que a gente está querendo colocar nos nossos sistemas,
para tentar fazer o melhor arranjo possível, pensando na sucessão, pensando na estratificação, pensando em qual que é o manejo que a gente vai fazer anualmente, pensando quais são as espécies mais importantes que estão ali, para ter uma maior volume de produção, quais são as oportunidades que a gente tem para diversificar, para trazer biodiversidade mesmo. Então, vamos colocar uma espécie de serviço, então, em vez de colocar uma espécie de serviço, coloca 20, uma a cada vez que ocorre uma espécie de serviço. Enfim, eu acho que a gente trouxe aqui vários modelos, mas também a gente apresentou vários conceitos e várias técnicas que a gente usa para conseguir fazer o design da melhor maneira possível, tá O bom? objetivo dessa aula de hoje era abrir um pouco a cabeça de vocês para o que são sistemas agroflorestais, né? A gente sempre acha que sabemos tudo, ou às vezes achamos que não sabemos nada, e na verdade é só pensar um pouco e olhar para exemplos que já existem, existiram, existirão, e a gente começa a desenhar isso junto, sabe? É só mais uma questão de abrir a cabeça e pensar como as espécies interagem e o que a gente tem que colocar com o quê. E eu acho que isso foi um pouco do nosso objetivo de hoje, de passar para vocês um pouco desse conceito para a gente poder avançar para as próximas aulas. Todo mundo satisfeito? E aí, eu acho que antes da gente falar qualquer dúvida, a gente queria pedir para vocês, tentem fazer algum design agroflorestal. Pega um papel, um lápis com uma borracha, porque você provavelmente vai querer apagar, e escolhe aí, faz uma lista mental de espécies, vai listando aí, pensa aí em 10 espécies diferentes, importantes para você, e tenta montar um arranjo agroflorestal. Pratica isso. Começa a visualizar isso. Pensa, qual que é o espaço melhor? Como essa espécie vai crescer? Como que eu vou manejar? Se eu vou podar, se eu vou desbastar, se eu vou tirar, se eu vou plantar mais coisa lá na frente. Então, esse é o exercício do dia. Tentem vocês mesmos fazerem um design agroflorestal. E aí vocês contam pra gente como é que foi. Tá bom? Gente, obrigado. Esse exercício vai ajudar a abrir muito a cabeça, a gente vai avançar bastante nas próximas aulas e logo mais vamos ver pessoalmente aí juntos esses sistemas florescendo em Juruti. Beleza, pessoal? Pessoal, obrigada, obrigado. Camila, obrigado, Frank, que vocês vieram hoje. Vamos compartilhar esse vídeo com todo mundo e mandem notícias no grupo, mandem dúvidas, o que vocês precisarem, contem conosco e a gente se vê na próxima semana. Obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Obrigada, Estamos Ivy, disponíveis no grupo. A gente se fala então, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço para todos Boa e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Frank. Tchau, até mais.